Olá Sunshine, sejas muito bem-vindo aqui ao SOS Start Over Sunshine. Hoje estás com a Elizabeth Ramos e eu vou ser a tua facilitadora neste processo de autodescoberta. E hoje trago-te um tema que eu considero interessante e que tem a ver sobretudo com a arte de procrastinar. Ora bem, adiar é uma coisa que funciona mais ou menos como um cartão de crédito. Até é muito divertido de utilizar, mas espera até receberes a conta. Portanto, para que isto não aconteça, de facto é importante nós percebermos o que é isto da procrastinação e como é que funciona. E nós podemos tirar proveito da procrastinação. Portanto, aqui o que importa hoje é saber como é que tu podes tornar a procrastinação algo produtivo. Eu tenho uma paciente que me procurou precisamente por esta situação. Ela procrastinava constantemente. E era muito interessante porque ela, quando chegou à consulta, uma das expressões que ela utilizava era: eu quero fazer uma decisão, mas eu não consigo. Portanto, não estamos aqui só a falar da tomada de decisão, mas do ato de fazer. E então, o fazer uma decisão foi a reconfiguração da decisão como algo que é feito, que de facto deu aqui uma moldura muito mais interessante a este ato de decidir. E portanto, muitas das vezes, aqui analisando porque é que a gente procrastina, não é? Eu acabo por ser alguém que de facto sou muito meticulosa no meu trabalho, muito perfeccionista, e em determinadas tarefas eu procrastino. E após às tantas pus-me a pensar porque é que eu procrastino com determinadas coisas. Será que são com tarefas monótonas? Ou é com tarefas mais desafiadoras? Será que eu procrastino para evitar a tarefa? Não, até porque eu geralmente considero que tenho e vivo uma vida bastante interessante, bastante desafiadora e, portanto, quando existem desafios que de facto me incentivam, me puxam e são de facto desafios que me levam ao meu, muitas das vezes até a superar o meu próprio limite, acabo por perceber que é nesses momentos que eu mais me empenho e mais levo a tarefa até ao fim. Então, muitas das vezes nós procrastinamos, e é o caso desta minha paciente, procrastina porque de facto ela evita ou tenta evitar a emoção negativa. E o que é isto das emoções negativas? Tem a ver também com crenças limitantes, ou seja, tu evitas esta emoção negativa precisamente porque tu antes de fazer a tarefa, ao pensares que tens que desempenhar aquela tarefa, que tens que fazer aquilo, tu vais pensar que não vais ser capaz de o fazer. E aqui entra, de facto, e a vida vai ter sempre palcos limitados e, portanto, se a natureza te deu esse palco, confia. Se isso aconteceu, se te foi pedido, se te foi solicitado, confia. É porque tu tens capacidade para, é porque és competente o suficiente, é porque alguém identificou em ti esse talento, esse dom. Portanto, usa os teus dons, usa os teus talentos. E confia em ti. Portanto, nesse caso, quando de facto tu te deparas com essa situação em que estás a evitar a emoção, tu tens que identificar de facto essa emoção, tu tens que perceber qual é a emoção que está aí subjacente, ou seja, tu estás a evitar a emoção porque de alguma forma não tens a certeza que estás à altura do desafio, se calhar tens muita coisa em mãos. Portanto, isto pode ser um conjunto de coisas, ou seja, então se a tarefa é desafiante e tu sentes que não és capaz para a tarefa em si, tu vais ter que ter estratégias para implementar então, para levar a cabo então esse teu desafio. A primeira tarefa que de facto eu acho que é importante que nós pensemos é que nós temos sempre que fazer uma lista. Uma das estratégias que eu utilizo para de facto poder levar a cabo, porque eu tenho várias atividades em simultâneo e pelo menos cumprir com aquilo que são os deadlines, os prazos, que muitas vezes são sempre limitados, comecei a desenvolver um procedimento que acaba por ser bastante eficaz. A primeira coisa então é criar duas listas, não uma, mas duas. Duas listas porquê? Uma lista aquilo que eu chamo to-do list, portanto, aquilo que tu deves fazer, aquilo que tu tens que fazer, e tendo em conta essa lista, depois de criares essa lista, tu vais no fundo enumerar qual dessas tarefas
é que são as prioritárias, ok? E dentro dessas tarefas prioritárias, qual é que tu podes delegar, ok? E dentro dessas que podes delegar, a quem é que tu vais delegar? Dentro dessa lista das tarefas que são prioritárias, ou seja, do que tu vais fazer, tu vais então priorizar. Tu vais definir o tempo que cada tarefa vai precisar. E tendo em conta o tempo, tu vais, muitas vezes, se fores como eu, e se estiveres com tarefas complexas como eu tenho, muitas vezes tu vais ter que fazer pesquisa. Então tu vais ter que delimitar o tempo da pesquisa, relativamente a essa tarefa, e, por exemplo, se depois, imagina, tens que fazer um relatório, tens que fazer um plano de sessão, tens que fazer algo, quanto tempo é que tu vais fazer para que depois desta pesquisa tu vais construir o teu plano de sessão, o teu relatório, a tua atividade, imagina a atividade de aula, ou seja, tendo em conta isso, tu vais definir a lista, criar a prioridade de cada lista, definir as tarefas que são para ti, definir o tempo que cada tarefa vai consumir, tempo de pesquisa e tempo de produção posterior, e depois, dentro dessas listas, dessa lista das tarefas a fazer, tu vais delegar aquelas que são, que não são de facto prioritárias e que tu sentes que podes delegar a alguém. E estamos, por exemplo, a falar de algo simples, como por exemplo, pedir alguém para te fazer o almoço, enquanto estás a criar essa lista ou que estás a criar a tarefa. Ou então, pedir alguém para te fazer uma pesquisa, enquanto tu tens, portanto, que fazer o teu relatório, o teu plano de sessão. Portanto, são tarefas, no fundo, que não são tão prioritárias como aquelas que tens que fazer, mas que te vão depois dar o suporte para o resultado final. O problema da procrastinação é que depois existem sempre tarefas, atividades, que são muitas vezes muito mais aliciantes e que te consomem tempo que vai ser precioso para aquilo que tu precisas de fazer. E essas tarefas vão para a lista número 2. Minha gente, existe aí então um manancial de tarefas dentro dessa lista número 2. Ou seja, no meu caso, podem ser, por exemplo, ver vídeos no YouTube, ou ir ao Facebook, ou ler um livro, ou ver um bocadinho de televisão, coisa que geralmente até nem faço, não sou muito ver televisão. E então, se for telejornal, esqueçam, nem pensar. É importante que tu, durante o tempo em que tu estás a fazer a to-do list, tu saibas que não podes fazer de todo aquelas tarefas que estão na not-do list, que são aquelas tarefas que tu não vais fazer. É muito importante também que se tu fores perfeccionista, como eu sou, e muitas das vezes eu não começava uma tarefa porque eu sabia que eu queria que ela saísse perfeita e depois então pensava, eu não vou se calhar ser capaz de a fazer na perfeição. Uma coisa que eu aprendi com o tempo e me faz todo sentido agora é pensar que feito é melhor do que perfeito. Até porque as coisas moldam-se com o tempo, portanto tu vais reconstruindo aquilo que já fizeste, vais melhorando. Não acredito neste momento já tanto na perfeição em si, mas acredito sobretudo no aperfeiçoamento. E eu acho que nós somos um work in progress, portanto, essa também é importante. E acima de tudo, Sunshine, ser bondoso contigo. Se tu és perfeccionista, és um autocrítico, portanto, não sejas de todo crítico contigo. Percebe que tu não és o único a procrastinar. E, portanto, muitas das vezes nós evitamos essas emoções negativas, temos stress a mais, se calhar sofremos de ansiedade, podemos se calhar ter dificuldades em dormir, portanto, isto tudo para evitar a tarefa, ou neste caso, não a tarefa, mas a emoção que nós não queremos sentir. Então, acima de tudo, depois de tu, portanto, criares estas tuas listas e tentares, em cada tarefa, cria um timing. O timing é que é importante, é crucial. O tempo que tu vais consumir a fazer a tarefa e, acima de tudo, entre uma tarefa e outra, tenta criar um tempo para o dolce fare niente, ou seja, não fazer bebida. É super importante não fazer bebida, não fazer nada durante esse tempo, um tempo de pausa. Por cada 15 minutos, 20 minutos, vá, no máximo 30 minutos que te consuma aquela tarefa, utiliza pelo menos uns bons 5, 10 para não fazeres nada. Olha, no meu caso, eu por exemplo gosto de ver vídeos de gatinhos. É super relaxante e eu adoro. Portanto, fica-te esta ideia, é muito mais fácil depois de perceberes que não é difícil. Portanto, para que procrastinar? Beijos no coração.
Recomeça, Sunshine. Hoje, agora, aqui e agora, porque podes. Partilha o vídeo. Coloca like neste vídeo e partilha com quem ames e com quem não ames também, para que tenha mais amor no coração.